Deus abençoe a vida de todos, Deus abençoe o seu lar. Quero convidar os irmãos para nós lermos o texto de hoje que se encontra 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 17. 1 Coríntios 1 e o verso 17. Que diz assim: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. A missão de evangelizar, anunciando as boas novas da salvação, deve estar no íntimo de cada crente, em Jesus. Não precisamos pensar em um homem bem trajado em cima de um púlpito, persuasivo em suas palavras e com a Bíblia decorada na mente, como o único padrão de evangelista. Tampouco que o evangelho deva ser transmitido apenas por pessoas consagradas, pastores, presbíteros, diáconos e diaconisas. Para se evangelizar, tudo o que precisamos em primeira mão é ter uma vida íntima com Jesus e contar às pessoas o que Ele tem feito por nós. Creio que a melhor e mais eficaz de todas as pregações é o próprio testemunho. Por isso, fale de Jesus para as pessoas, mas fale do seu jeito, sem se preocupar em encontrar palavras rebuscadas de elegância e sim, de sinceridade de coração. Se puder, busque recursos de conhecimentos teológicos. Eu sugiro o nosso time, mas acima de tudo, fale de Jesus com aquilo que você já tem e Deus será com você. Aleluia. Irmãos, o texto bíblico repetindo: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Pegando base nesse texto de Paulo, ainda em 1 Coríntios, tem um outro texto dele que está em 1 Coríntios capítulo 2, logo no capítulo seguinte do que nós lemos, que Paulo diz algo parecido com isso. Ele fala assim: olha, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, olha só, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minhas mensagens e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito. Demonstração do poder do Espírito. Para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele dava tanta ênfase à manifestação do poder do Espírito Santo nos seus dias, porque ele cria que as palavras persuasivas que ele usou toda a sua vida, porque ele era um homem sábio, elas convenciam no momento alguém a alguma coisa, mas não trabalhava fortemente no coração da pessoa posteriormente. Imagina só, irmãos, o apóstolo Paulo tinha o costume de ficar 1 ano numa cidade, 3 anos na outra cidade, e ele partia para pregar o evangelho em outras. Sabe quem que o apóstolo Paulo deixava cuidando dessas igrejas? Alguns obreiros criados na própria cidade. Ao analisar as nossas igrejas hoje, o povo cristão de hoje, os irmãos acham que com 3 anos um pastor dentro de uma cidade, preparando pessoas, ele pode deixar aquelas pessoas preparadas cuidando do rebanho e ele volta, o rebanho cresceu, ou pelo menos se manteve? Pelo contrário. Como nós vemos hoje, se uma igreja ficar apenas com uma liderança local, sem uma consagração, muitas das vezes ela se acaba. O pastor acaba tendo que voltar e passando mais tempo. A não ser que aquela liderança que Paulo deixa esteja embebida como uma esponja, embebida do Espírito Santo e do poder de transformação. Por isso o apóstolo Paulo deixava pessoas, homens cheios do Espírito Santo, para que eles mantivessem o trabalho e a obra que ele havia começado, dando toda a sua força, todo o seu sangue. Na verdade, os primeiros momentos que Paulo estava dentro de uma cidade, ele era perseguido, ele era apedrejado, ele era carregado nu para fora das cidades depois de discutir algumas coisas, mas ele se gastava pelo evangelho e deixava homens e mulheres preparados ali para estar cuidando. Sim, mulheres naquela época também, cuidando, administrando, mas pessoas que ele viu que o Espírito Santo já tinha tomado conta delas. Certa feita, o apóstolo Paulo, passando pela estrada do interior, ele encontrou 12 discípulos. E ele perguntou para eles assim: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram?
Os discípulos responderam: olha, nós nem sequer ouvimos falar que haja Espírito Santo. E ele falou assim: então em que vocês foram batizados? Eles disseram: no batismo de João. Ele falou assim: João batizou para arrependimento, mas o Espírito Santo veio para batizar com fogo. Veio para revestir de autoridade. Falando sobre o Evangelho, queridos, as palavras mais simples do mundo, por pessoas simples, mas cheias do Espírito Santo, elas causam mais transformação na vida do outro do que alguém formado em teologia que traga tanto conhecimento, mas que aquela pessoa não tenha o Espírito Santo para comprometer com aquelas palavras. Melhor ainda é você ter o conhecimento teológico e estar cheio do Espírito Santo. Mas quem faz a obra não é o conhecimento, quem faz a obra não é a eloquência, como Paulo diz. Quem faz a obra, queridos, é nós dando espaço para que o Espírito trabalhe através da nossa vida naqueles que estão necessitados. Olhe a preocupação de Paulo com discípulos que não estavam cheios ainda. Ele pensou consigo: se esses homens continuarem pregando, eles não serão eficazes, tanto quanto poderiam ser cheios do Espírito Santo. Então venha cá, deixa eu ajudar vocês, porque eu entendi isso. Eu recebi de Deus, eu entendi isso, e agora eu quero que continuem trabalhando em cima disso, cheios do Espírito Santo. Irmãos, qualquer um de nós, eu, vocês, tendo grande conhecimento teológico ou não, melhor que tenha, obviamente, mas se estivermos cheios de Deus, uma vida de oração plena, todos os dias buscando ao Senhor, se nós tivermos uma vida de busca diária da palavra, porque a Bíblia é a nossa ferramenta. Por mais que um marceneiro seja muito bom naquilo que faz com as mãos, ele vai ter poucos recursos para trabalhar. Então nós precisamos de ferramentas e ferramentas afiadas. Há um versículo no livro de Provérbios que diz que, parafraseando, não lembro exatamente as palavras, mas diz que o homem que tem habilidade, se a ferramenta não for afiada, a faca, né, sem corte, vai precisar de bastante empenho, mas ela vai fazer o serviço. Ou seja, é melhor que ela esteja bem cortante, para que use a habilidade de quem está usando e a qualidade da ferramenta. Isso é a nossa vida teologicamente falando. No ministério de louvor, quanto mais nós nos afiamos, ensaiamos, preparamos, aprendemos técnicas e mesclamos tudo isso com o mais importante, que é uma vida cheia do Espírito Santo, irmãos, mais os corações serão tocados. Por isso, tudo que eu e você dedicarmos na obra do Senhor, em aprender, em nos encher, em buscar cada vez mais, as pessoas serão ainda mais alcançadas. Então não se prenda apenas em fazer. Nós precisamos nos encher de Deus e fazer. E o Espírito Santo fará o trabalho mais pesado possível. Nós vemos os discípulos introduzindo, chamando e consagrando 7 diáconos e dizendo assim: olha, que estes cuidem das mesas, para que os discípulos, os apóstolos agora se preocupem com a pregação da palavra. Eles queriam, né, irmãos, buscar cada vez mais a presença de Deus, a unção, estar preparados para servir lá fora. Não são com palavras persuasivas que eu convenço alguém. Você pode fazer alguém virar para você depois de uma pregação muito linda e a pessoa bater palmas para você e falar assim: nossa, que pregação maravilhosa. E aquela pessoa pode voltar para casa do mesmo jeito, sem transformação alguma. Ou você pode trazer uma mensagem cheia do Espírito Santo, a pessoa ficar até dentro da igreja te olhando com aquela cara, né, de sapo que morreu na enchente. E essa pessoa vai para casa pensando naquilo, e o Espírito Santo marretando o coração dela e mudando as estruturas pouco a pouco. Irmãos, o que é mais importante? O que é mais benéfico para o reino de Deus? É aquilo que o Espírito Santo faz através da nossa vida, não a qualidade que nós temos quando fazemos. Então não se importe se você fala bem, se você fala pouco, fale de Cristo, conte as suas experiências, busque a presença do Senhor e fale para todos aqueles à sua volta. Só o fato de nós contarmos o que Deus tem feito nas nossas vidas já é um evangelismo, é o que nós estamos lendo aqui. Só o fato de nós falarmos o que Deus fez na vida dos nossos irmãos, fez na vida dos nossos pais, quando nos chamou para o Evangelho, e quando nós contamos, espalhamos isso, estamos cheios do Espírito Santo, irmãos, é maravilhoso o que o Senhor faz através das nossas palavras, porque há um compromisso, há uma ligação fina entre o que nós estamos falando e quem está morando aqui dentro, ungindo as nossas palavras. Poucas coisas
sendo ditas podem tocar muitas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo nos chama a atenção de um homem culto, cheio de conhecimento, um homem que trabalhou para a corte romana, um homem que perseguia cristãos. E ele podia dizer: olha, hoje eu considero todos os meus prêmios de anteriormente, antes de conhecer Jesus, eu os considero como esterco pela revelação de Jesus Cristo. Era um homem que tinha uma extrema comunhão com o Senhor. Um homem que tinha um extremo envolvimento com as coisas de Deus e o amava. E não somente Paulo, todos os apóstolos. Paulo porque ele escreveu grande parte do Novo Testamento. Se formos olhar a quantidade de livros comparado com os demais, Paulo aparentemente trabalhou até mais do que os 12 apóstolos juntos, vendo as Escrituras. Não tem como nós afirmarmos isso. Mas o Espírito Santo estava sempre liderando a vida de Paulo. Liderava tanto que ele estava tão sensível quando ele estava para ir para uma cidade, ele dizia: mas o Espírito Santo me impediu. Quando ele partia para outra, o Espírito Santo falava no coração dele e mostrava um homem, olha, disse: passa a Macedônia. Quando ele fazia alguma obra, ele sentia o Espírito Santo guiando, e ele mesmo trazendo essas palavras para nós, diz: olha, nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus, porque todos aqueles que são filhos de Deus são guiados. Nos ensinou essa filiação. Ele nos ensinou em Romanos que o Espírito de Deus testifica com o nosso de que nós somos dele. Não podemos deixar o que é mais importante, que é a nossa vida espiritual íntima com Deus, ser afastada por aquilo que nós achamos que vai dar certo, que é falar muito, muito, muito para tentar convencer as pessoas. Quem faz esse trabalho de convencimento bem melhor do que nós é o Espírito Santo. O nosso trabalho é nos encher de Deus, buscar conhecimento dele, e deixarmos ele falar através dos nossos lábios, sermos conduzidos. Pessoas cheias do Espírito Santo são bem mais usadas pelo Senhor, porque elas estão sensíveis. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos.